Fala galera, beleza? Vamos lá dar continuidade numa nova temática nesses nossos estudos filosóficos, voltados sempre para o Enem, Vamos lá. Até agora a gente falou sobre o quê? A gente tem trabalhado ao longo dessas semanas, desse período de pandemia, a gente está tratando em torno de filosofia. Mas o que foi que a gente falou sobre filosofia que você tem que prestar atenção? Primeiro, a gente falou sobre o que é filosofia. Depois a gente tratou em torno de senso comum e filosofia. Depois a gente conseguiu aprimorar um pouco mais falando sobre mitos, sobre a importância da mitologia. Hoje é uma aula essencial, por quê? Porque hoje a gente vai falar em torno da origem da filosofia e eu quero que vocês percebam isso. Eu quero que vocês percebam, o objetivo dessa aula é justamente que vocês compreendam que o mito e a filosofia, por mais que os dois tenham uma diferença muito grande na sua forma de compreender a realidade, os dois partem de um mesmo ponto. Vamos lá? Pessoal, a mitologia, eu disse para vocês que o mito ela é uma narrativa com valor de verdade. Qual é o valor de verdade? Qual é o interesse do mito? Qual é a necessidade do mito? É justamente que o grego ele possa compreender o mundo que o circunda. É dizer o que é isto. O grego, quando ele se repara, o nórdico, o indígena, quando ele se repara com a sua realidade, o homem primitivo, ele simplesmente fica confuso com esse caos existente. Agora perceba, o homem, o ser humano, quando ele vê o mundo caótico, e ele faz simplesmente essa pergunta, o que é isto? E o homem vem a necessidade nele em conseguir compreender e responder essa pergunta. Agora perceba, tanto Homero, quanto Hesíodo, quanto Sófocles, esses autores míticos, quando eles vinham falar em torno da realidade deles, eles tinham uma compreensão cosmogônica. Como assim? Exemplo, como a gente viu, Homero. Homero, quando ele vai falar em torno de Odisseu, ele diz que Odisseu tem um lugar natural nas coisas. Sófocles, quando ele vai falar sobre o destino de Édipo, ele diz que os deuses determinaram para Édipo algo. Então veja, o grego, quando ele vai tentar compreender o mundo, ele vem com quando ele vem tentar compreender o mundo, ele vem por meio de uma narrativa, de uma história, de uma narrativa fantasiosa para poder explicar determinado fato. É por isso a cosmogonia, que é explicar a origem do cosmos. E essa cosmogonia para o grego, ela adentra no espaço de teogonia, que é explicar a origem dos deuses. É tanto quando você vai para Hesíodo, que é um poeta que escreve sobre mitos, Hesíodo ele vai falar sobre teogonia, ele vai falar sobre a origem dos deuses. Então veja, é necessário no mito que eu explique a origem dos deuses em que cada elemento da natureza tem uma função determinada pelos deuses. Seja o lugar de Odisseu, de felicidade, seja o lugar de Édipo, que ele vai cumprir aquele destino a qual foi determinado pelos deuses. Perceba, o mito, quando ele chega, ele está todo enclausurado, ele está hermeticamente fechado. Ele não sai daquele casulo. A filosofia, quando ela chega justamente porque o mito ele não consegue mais cumprir com a função dele em explicar a natureza. Veja só, a filosofia quando chega, vou repetir, quando ela chega, ela tende a explicar a natureza que o mito não consegue mais compreender. Veja só aqui as semelhanças do mito e filosofia. Tanto o mito quanto a filosofia, os dois têm a mesma zona de nascimento. O mesmo ponto de nascimento, que é explicar a natureza, que é explicar o que é isto. O que é isto que me circunda, o que é isto que está à minha volta. Mas o que é isto? É o que a filosofia vem tentar compreender. A natureza
é o ponto básico da filosofia primeira. É por isso que na Jônia, na Ásia Menor, quando a filosofia nasce, os primeiros pensadores são chamados físicos. Aristóteles, ele denomina nas obras dele de os physicoi, ou seja, são aqueles autores que estudam a física. E o que é a física? A física significa a natureza. Aí vamos lá, os primeiros pensadores, os chamados filósofos da physis, são os pensadores que se preocupam em compreender a natureza. A natureza de modo a compreender, de forma a dar uma ordem a ela. De ordená-la, e ordená-la não simplesmente através de uma narrativa como um mito queria, mas ordená-la de uma forma racional, de uma forma lógica. Aí você pode me perguntar, e por que que o mito ele não consegue mais cumprir com a função dele? Simples. Lá na Jônia, por volta do final do século VI a.C., quando os gregos estavam lá, começou a ter uma relação com povos de diferentes culturas, relações comerciais, técnicas, científicas, e essa apreciação com povos de diferentes culturas, de multiplicidade cultural, de pluralidade cultural, foi fazendo com que o grego ele mudasse a sua forma de ver, a sua forma de contar, a sua forma de compreender a realidade. É justamente esse contato com povos de diferentes culturas, sobretudo os egípcios, que fazem com que o grego ele tenha uma nova forma de tentar compreender a physis, que tem uma outra forma de tentar compreender a natureza. Aí veja, enquanto o mito ele apelava para narrativas, quando ele vai falar em torno da chuva, o grego não. O grego ele não vai para narrativas fantásticas. O grego, filósofo, ele vai para explicações racionais. É por isso que o grego, o filósofo, ele começa a medir a distância das embarcações, ele começa a prever quando vão ocorrer os eclipses, ele começa a prever quando vai ter chuva ou não. Por quê? Porque é justamente esse contato com povos de diferentes culturas. E uma segunda característica essencial, elementar para o nascimento da filosofia é a democracia. Porque essa pluralidade ela não faria sentido se essa pluralidade não tivesse voz, não tivesse participação na polis grega. Essa participação na polis é essencial. Então, galera, dessa forma eu quero deixar aqui bem claro para vocês esses dois pontos que fizeram com que a filosofia ela nascesse na Grécia. Perceba, primeiro, o florescimento da economia, da técnica e da investigação científica. E o segundo, a democracia. Esses dois pontos eles foram essenciais, mas perceba, a filosofia ela não destoa do mito com relação à preocupação, porque ela continua com o entendimento de querer explicar a causa e a origem e a organização de todas as coisas. Veja, essa organização ela continua na physis, mas agora a gente, para poder compreender o ser humano, a gente vai ter um outro termo, o nomos. Então vamos lá. O que é que vocês devem ter prestado atenção nessa aula? Primeiro ponto, o mito e a filosofia, os dois possuem o mesmo objeto de estudo. Qual? A natureza, a physis. A filosofia ela consegue emergir justamente para ter uma explicação racional em torno do mundo, diante da pluralidade, da multiplicidade de culturas existentes na Jônia, na Ásia Menor. Agora perceba, a filosofia, da mesma forma do mito, ela quer explicar a natureza, mas ela quer explicar por via racional. E eu quero que vocês percebam o seguinte, da mesma forma que o mito ele queria compreender por meio de um princípio universal, a filosofia primeira também possuía isso. Os físicos, eles procuravam a arqué na natureza. E o que é a arqué? A arqué é o princípio de tudo o que vem a ser. E essa arqué, ela é um elemento da natureza que gera e organiza toda a natureza. Nas aulas seguintes, a gente vai ver Tales de Mileto,
Anaxímenes, Anaximandro, e a gente vai fazer uma aula especial sobre os dois principais autores pré-socráticos. Quem são? Heráclito e Parmênides. Galera, estude, mantenha o foco, não pare. E como diz Capitão Spock, vida longa e próspera. Valeu!